O tema que cabe a mim, ao meu colega Cristiano, é um tema meio Arthur Schopenhauer, né? Direito, mentira e desilusão. Parece uma coisa meio pessimista. Parece uma coisa assim, meio sartreana. Ou ainda atravessando o mar Mediterrâneo, parece uma coisa meio Albert Camus. Uma coisa muito absolutamente triste, porque transita naquele mundo da desilusão e naquele mundo da mentira. Não se pode, no entanto, falar de mentira sem se falar do seu outro lado, que é o tema da verdade. E é curioso que nós admitimos o relativismo da verdade, mas eu nunca vi autor nenhum admitir o relativismo da mentira. A verdade ela pode ser relativa, ela é sempre relativizada, mas eu nunca percebi alguém dizendo, olha, aquele sujeito é parcialmente mentiroso, ou ele é relativamente pouco ortodoxo, ou coisa que vale. No entanto, é importante pensar, como estamos no Instituto Goethe, como um maldito autor alemão do século XIX, para quem a verdade é muito mais fácil. Afinal de contas, para você mentir, tem que ter imaginação. Para você mentir, tem que ter atenção. Para você mentir, tem que ter memória. O mentiroso precisa de memória, ele precisa de atenção, ele precisa de imaginação. E aquele que conta a verdade, ele apenas transpõe para a sua fala, para os seus gestos, para o seu olhar, aquilo que efetivamente ocorre. E esse tema é um tema central na cultura da nossa tradição ocidental. Há um relato neotestamentário absolutamente intrigante, no qual a figura mais duvidosa que já apareceu no mundo, ele tinha muito mais dúvida do que Hamlet, com toda certeza, essa figura incrível que é Pôncio Pilatos. É curioso, né? Ninguém chama hoje, ou nunca, Pôncio Pilatos, ou Barrabás, ou Judas Iscariotes, né? Imagina, fala, mãe, estou namorando Judas Iscariotes. As pessoas chamam Lucas, Mateus, Marcos, esses nomes angelicais. Mas há uma cena que nós encontramos não só nos evangelhos sinópticos, e acho que João também fala, na qual Pilatos, aquele indeciso que tinha o que dizer, está em face daquele decidido que não tinha nada para falar naquele momento, e naquele instante, ele pergunta, mas o que fazes? E o demandado responde no grego daquele tempo, ego imitina litia, eu busco a verdade. Ao que ele responde num latim nada macarrônico, o que é a verdade? E aquela pergunta, o que é a verdade, é uma pergunta intrigante e que permite um maior volume de associações. É mais um alemão, também do século XIX, que provavelmente foi a pessoa mais bem comportada do mundo. As pessoas acertavam o relógio em Königsberg pela hora que ele andava, pela hora que ele passava, que teria dito que a verdade é algo que você apenas pode dirigir a quem a merece. Ou ainda, um italiano da terra do nosso querido imperador Vespasiano, um homem que passou a maior parte da vida dele, ou na cadeia, ou na cama, porque ele tinha um problema de saúde de infância, para quem a verdade é revolucionária. Dentro desse contexto de verdade, nós temos o nosso desencanto para com a verdade, o que se qualifica naquilo que nós chamamos com o nome de desilusão. E a maioria de nós que está aqui, com toda certeza, formamos uma legião de desiludidos, com a profissão, com os textos normativos, com as interpretações. Eu creio que, freudianamente falando, por que as pessoas buscam estudar, por exemplo, direito e literatura? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque somos, de uma certa maneira, comentadores frustrados. E, por outro lado, porque para nós, essa ideia de desilusão é uma ideia recorrente. Ainda lá no mundo antigo, eu odeio essa coisa de falar de Grécia, essa é uma coisa absurda. Mas havia um dramaturgo chamado Sófocles, que concebe uma peça chamada As Vespas, e ali ele desenha como era cada um daqueles juízes imaginários. Ou mesmo numa tradição muito posterior, que Tomás Moros falava dos advogados. O Erasmo de Roterdã, o homem que subverteu toda a língua grega, criando aquele sistema etacista, para quem nós advogados éramos aqueles que detínhamos uma profissão de burros. Ou mesmo Rabelais, o melhor juiz que vi na minha vida é o juiz que Rabelais imagina.
é um sujeito que decidia todas as causas usando os dados. Ao invés de ler os autos do processo, de decidir e depois fundamentar, como querem os realistas, ou fundamentar e depois decidir, como querem esses puritanos da metafísica, o que ele fazia era direto jogar o quê? Jogar o dadinho e descobrir quem é que tinha ou quem é que não tinha razão. Ou entre nós brasileiros, o próprio Gregório de Matos Guerra, que andava por Salvador, ou ainda aquele que é o primeiro homem que descreveu as grandezas do Brasil. O Brasil teve algum azar, né, comparado com os americanos. Os americanos sempre tiveram alguém que descreviam bem a América. Alex de Tocqueville vai lá e fala, nossa, que lugar maravilhoso. Eles, inclusive, conseguiram um alemão para resolver o problema deles. O grande problema americano era um alemão barbudo, lá de Trier, que falava mal do capitalismo o tempo inteiro. Mas um belo dia eles encontraram um que falou que o capitalismo era uma coisa boa, que tinha revelação da ética calvinista. E Max Weber, então, nesse sentido, é o alemão que salvou a América. E nós, brasileiros, temos que nos contentar com aqueles que vinham aqui, quando muito, falar das supostas riquezas que tínhamos, como Antonil, que criticava uma justiça daquele tempo, ou as peças de Martins Pena, ou Franklin Távora. Franklin Távora é um daqueles discípulos de Tobias Barreto, amigo de Arthur Orlando, autor de um livraço chamado com o nome de O Cabeleira, que no século XIX já mostrava como funciona e como é essa parasitália de tênis, da qual nós fazemos parte. Ou então um português, que é o homem mais certinho de todos os tempos, que quando falou do Brasil, falou de um sujeito, que acho que era de Santos, que foi lá em Portugal, conquistou a mulher lá do comerciante, que é essa de Queiroz, e que tinha um ódio, uma aversão mineral, mortal e orgânica, uma desilusão absoluta com as coisas do direito que fazia. Isso sem lembrarmos de Monteiro Lobato, e isso fazendo uma lembrança à pessoa em quem vou fixar, ou vou tentar problematizar algumas reflexões em torno da desilusão e da mentira, e eu falo desta figura que está aqui em minhas mãos, que é nada mais, nada menos do que o nosso Lima Barreto. Primeiro que eu tenho em mãos uma biografia da Lilian Schwartz. A bibliografia é uma biografia, tem 1 ou 2 anos, esse tipo de literatura deliciosa inventada por Plutarco lá no tempo antigo, e pela própria capa nós percebemos algo que chama a atenção. Nós não temos aqui aquele Lima Barreto esbranqueado, do mesmo modo que tentaram de uma certa maneira, esbranquear a figura de Machado de Assis, sobremodo com as cartas que trocava com o maior dandy que já apareceu no Brasil, chamado Joaquim Nabuco. É curioso, porque ao falarmos de Lima Barreto, e é de Lima Barreto que vou tentar, a partir dele, explorar desilusão e verdade, uma comparação sempre vem à mente. Todos gostamos de Machado de Assis. Machado de Assis nos deixou Dr. Simão Bacamarte, aquela coisa doida lá do Dom Casmurro, da Capitu, foi, não foi, meu, que história doida, tudo, é na essência o autor brasileiro por antonomasia. Porém, se nós esboçamos um tipo de comparação entre os dois, algo chama muita atenção. Machado de Assis é o vitorioso, presidente da Academia Brasileira de Letras, que nunca recebeu Lima Barreto. Lima Barreto é o sujeito que vive 40 anos, olha que nome bonito, que sofria de, olha que bacana, dipsomania, que é um modo um tanto quanto elegante de se falar alcoolismo, e que morre exatamente 2 dias antes do seu pai, e pelo mesmo motivo. Esses autores desses manuais de literatura, porque do mesmo modo que nós temos essa praga chamada manual de direito, manual de literatura também há. E esses manuais de literatura que vicejam desde a década de 60, eles são muito cáusticos para com o Lima Barreto. Escreve mal, engolia as vírgulas, atropelava os pronomes. Tratava-se de um homem de uma vida absolutamente complicada, um homem que vive 40 anos, na mais absoluta miséria, na mais absoluta inveja, numa situação de um negro / mulato, no Rio de Janeiro, que fazia tudo para ser uma cópia
do mundo europeu e que, portanto, eu sugiro que todas essas comparações sejam precedidas de alguns caveats, de alguns cuidados, porque Lima Barreto, nos seus 41 anos de vida, fixou, como ninguém, na minha opinião, a percepção de desilusão e, sobremodo, a percepção relativa ao problema da mentira. A desilusão está em todos os campos, todos os momentos. Ele tinha um inimigo visceral, mortal e orgânico. Maior inimigo de Lima Barreto era nada mais, nada menos do que esse monstro sagrado da diplomacia brasileira. Quem pegar o livro de Álvaro Lins, Rio Branco, quem ler a biografia de Luiz Viana Filho. Luiz Viana Filho é o maior biógrafo brasileiro. Eu fiz a biografia de todo mundo que você puder imaginar. Morto, vivo, Castro Alves, Machado de Assis. E ele também faz uma apologética biografia do Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco é, na mensagem brasileira, aquele homem que expandiu as nossas fronteiras, aquele homem que tinha um lema, ubique patria memor, em todo lugar em que eu esteja eu me lembro da minha pátria, mas que, no entanto, é um pano de fundo para uma das maiores mentiras historiográficas que esse país conhece. Lima Barreto chamava o Barão de Rio Branco com o nome de Visconde de Palpome, ou Barão de Palpome. E ele criticava várias coisas. Primeiro, como é que você arregimentava os profissionais que iriam trabalhar no Itamaraty, que hoje é o sonho, e há muitos anos é o sonho dessa juventude dourada brasileira, aquele sonho de viver fora do país, quando se descobre que, na verdade, ele carrega mala para o embaixador de um canto do outro, e quando morre, de tão burocrata que foi, colocarão no seu epitáfio: ele amou o carimbo. Não é assim? E essa figura de Lima Barreto é absolutamente também centrada numa ideia virtual de desilusão, qualificada no Dom Quixote brasileiro, que é nada mais, nada menos do que Policarpo Quaresma. Haverá uma apresentação, não sei se amanhã, no qual a autora, fiquei fascinado com o título, tratará do Policarpo Quaresma como o nosso maior nacionalista e, ao mesmo tempo, quanto o maior rebelde e o maior inimigo do Estado. Porque, no mínimo, Policarpo é muito engraçado. Ele quer falar tupi-guarani, olha que bacana, falar tupi-guarani, coisa linda. Ele quer tocar violão, quer aprender a tocar violão. Ele acredita na agricultura. Ele é um homem que tem fé. Ele é um homem que acredita que alguma coisa pode ser transformada. O livro é dividido em 3 partes. O sonho dele é conhecer nada mais, nada menos do que um alagoano chamado Floriano Vieira Peixoto, o Marechal de Ferro. E na cena na qual o Policarpo Quaresma conhece o Marechal de Ferro, é provavelmente naquele momento a ruptura maior entre o sonho e a desilusão. Ele espera um homem gigante, ele espera aquele Marechal de Ferro que os jornais comprados tanto falavam. E, no entanto, encontra um homem cinzento, macilento e que não tinha absolutamente nada a dizer. Nos seus últimos dias, por força da revolta da Armada, ele estará preso na fortaleza e ali, como inimigo do Estado, ele será efetivamente tratado como um inimigo da pátria. Essa desilusão também está num dos textos mais descuidados já publicados na literatura brasileira. Vale a pena ler para ver o que tem de estranho, o que tem de errado, o que tem de mal escrito. Aí está a beleza do livro, que é a famosa República dos Brusundangas, uma espécie de um romance de chave, no qual ele critica as instituições da República Velha com humor, no mínimo, superlativo. Por onde Lima Barreto era a questão do doutor, o bacharel. Esse país nosso de bacharéis. Agora está aumentando, está bacharel, tudo é lá. E aqui, ele tem uma passagem interessantíssima. Ele tinha estudado engenharia, ele não terminou o curso. E eu vou pedir licença para ler 3 excertos. Professor, vai fechar o tempo? Não é mentira, é de direito e, por desilusão, faltam 5 minutos. Julieta, olha para Romeu.
e diz, Romeo, come upstairs. Romeo diz, I can't, for I shan't. Não posso. Ela fala, suba, Romeo. Ele fala, I can't, I have no time, eu não tenho tempo. E ela diz, come. Keep calm e vai fundo. For a minute can be many years. Porque um minuto pode ser muitos anos. 5 minutos, que agora já são 3, é mais que suficiente, tá? Para lembrar a passagem na qual ele discutia um engenheiro que era, ao mesmo tempo, coronel, e se o problema da nomenclatura seria engenheiro-coronel ou coronel-engenheiro. Na medida em que ele fica 5, 6 páginas discutindo essa sequência, fica aqui bem qualificado essa obsessão com os títulos e nossa cultura. E por fim, também do ponto de vista jurídico, é na República dos Brusundangas que nós vamos escolher uma das passagens mais hilariantes da nossa história constitucional. Fixou-se uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí os constituintes se reúnem e durante dias discutem qual era o maior problema constitucional desse país, que consistia em responder a seguinte pergunta: é a Constituição de qual país que nós iremos imitar? Com isso, Lima Barreto sintetizava uma absoluta desilusão para com o seu tempo, e nesse sentido, ele é muito parecido com todos nós que estamos aqui, que partilhamos uma desilusão muito grande para com o nosso tempo, bem como, especialmente num texto chamado O Homem que Falava Javanês, ele explora como alguém, a partir de uma mentira, obtém um posto tão sonhado. Essas minhas sumárias reflexões são, talvez, indiretamente, uma homenagem a essa pessoa tão pouco lembrada em instantes como esses de agora. Agradeço a atenção e estou por encerrada a minha participação. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é trabalhar uma rápida reflexão. Sei que está muito tarde, sei que foi um dia pleno, interessante, mas também cansativo, que eu quis, não é fácil a tarefa que o André e a organização eles nos confiaram, que é discutir a questão relacionada à desilusão, o direito e a mentira. Procurei trazer e até pedir a cumplicidade, a ajuda de vocês, fazemos uma leitura coletiva. Eu vou fazer algumas reflexões aqui no primeiro momento sobre essa questão da mentira no direito, da mentira no processo, e depois vamos passar os olhos em 2 processos e tentar ver como um determinado uso criativo da mentira pode nos mostrar coisas que não seriam mostradas de outra forma. Eu vou lendo e comentando aqui muito rapidamente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de assinalar é que nós não devemos menosprezar a capacidade da língua, qualquer língua, de produzir narrativas mentirosas. A mentira sempre foi um tema da literatura. Também não gosto de ficar evocando os gregos como argumento de autoridade, mas desde as narrativas homéricas, a mentira é vista associada à poesia. Muitos conhecem a passagem que Platão fala do problema, da ameaça que os poetas trazem para a cidade, para a polis, exatamente porque sabem fazer uso, têm essa habilidade de mentir. Vamos de novo para os textos sagrados. Não, sorry. Ali no Salmo 116, tem uma frase muito clara: todos os homens são mentirosos. Santo Agostinho comenta essa passagem e diz: a linguagem não foi criada para que os homens se enganem entre eles, mas para que se façam conhecer uns aos outros e façam conhecer o seu próprio pensamento. Usar a linguagem para mentir, contra a sua finalidade originária, é pecado. Então, essa tradição de tentar controlar a mentira, denunciar a mentira, apontar a mentira. Numa passagem do Henrique V, um drama histórico fascinante de Shakespeare, curiosamente ele coloca em francês, na boca da personagem, que é a princesa Catarina, a seguinte frase: ó meu Deus, as línguas dos homens são cheias de enganos. Voltaire vai dizer, no século XVIII, vai fazer uma crítica ao uso que os homens fazem da linguagem. Diz Voltaire: eles se servem do pensamento apenas para autorizar as próprias injustiças e fazem uso da linguagem para mascarar os próprios pensamentos. A mentira, então, como disfarce, como algo que vela o pensamento.
Mas nós sabemos que o tema da mentira não é monopólio da poesia, do teatro, da cultura em geral. Um escritor alemão desse século, Hermann Kästen, fala que a mentira é uma arte, e é muito interessante. O que é que nos diz o Kästen? É uma arte que é praticada por muitas profissões. Então, vamos ver que profissões são essas nessa passagem do Kästen. Não é segredo, estou citando, não é segredo para ninguém que algumas profissões induzem seus integrantes a mentir. Por exemplo, os teólogos, os políticos, as prostitutas, os diplomatas, os poetas, os jornalistas, os advogados, os artistas, os atores, os falsários, os corretores da Bolsa de Valores, os produtores de gêneros alimentícios, os juízes, os médicos, os gigolôs, os generais, os cozinheiros e os comerciantes de vinho. Eu não sei exatamente qual foi o critério dele para estabelecer essa ordem, mas digamos que ele colocou uma gama de atividades, de profissões que induzem a mentira, e colocou entre essas atividades os juízes e os advogados. Isso nos interessa. Como eles são profissionais que se expressam por narrativas processuais, como essas mentiras são empregadas nos processos? Os resultados disso podem ser mais interessantes do que a gente imagina. Um grande teórico alemão, Harold Weinreich, fala que é possível, num belo livro chamado A Língua Mentirosa, ele discute como é possível, digamos, modular a mentira. Temos que ver, como disse aqui o nosso grande amigo Arnaldo, temos que ver qual é o conceito de verdade. Se usarmos um conceito muito forte de verdade, sobrará um espaço enorme para a mentira. E entre essas mentiras, ele vai colocar aquilo que Friedrich Kainz chama de mentiras linguísticas. Aquelas mentiras que seduzem pela forma da sua apresentação. Ainda que não comuniquem algo verdadeiro, elas seduzem. E que mentiras linguísticas são essas? Nossas velhas conhecidas. Muitas figuras retóricas, como os eufemismos, as hipérboles, as elipses, as formas de cortesia, a ênfase, a ironia, as palavras proibidas, são formas de mentiras linguísticas. E diz Weinreich, mas pode ser que daí venha uma possibilidade de obter informações sobre a língua que não estavam disponíveis de outra forma. E agora eu faço uma passagem um pouco brusca para tentar entender a utilização de mentiras em processos judiciais. Não sei se muitos aqui têm uma vivência profissional com processos. Muitas vezes vocês não têm a impressão de que o principal elemento do processo não está nas narrativas processuais. Que existem textos e mais textos que não entram no fundo do processo. Que o verdadeiro conteúdo não está ali. Que parece que o importante não está dito. Eu já me deparei muito com essa sensação de perplexidade ao analisar o processo e ver que o verdadeiro drama não está ali na narrativa. Então, existem muitos recursos para nós podermos desencavar, desvelar, desnudar essas camadas de sentido que permanecem bloqueadas. E eu vou tentar convidá-los para a gente tentar localizar isso em 2 processos judiciais, de contextos políticos e históricos muito diferentes, mas que uma questão similar surge para desestabilizar a narrativa do processo. O primeiro deles é um processo relacionado ao 11 de setembro, a guerra contra o terror. Por favor. Aqui vocês estão vendo uma foto de Guantánamo. Guantánamo foi o grande desafio ao direito colocado pela campanha contra o terror. Nós estamos vendo, ela é uma base naval que fica no território cubano. A soberania permanece cubana, mas a jurisdição e controle são americanos. Nós vemos um avião militar transportando os detentos do Afeganistão para Guantánamo e vendo como eles foram recebidos no chamado Campo Delta. São cenas muito fortes, porque nós vemos o que chama atenção nessas fotos. Eles estão com óculos que não permite ver, eles estão com protetores auriculares, eles estão com protetores sobre o nariz e a boca e estão amarrados nas mãos e nos pés. Ou seja, eles estão desprovidos de sentidos. Eles perderam os sinais, ou seja, as formas que o homem tem de se relacionar com o mundo exterior, que é por meio de seus sentidos. Então, eles estão aqui, digamos, desprovidos da capacidade de atuar humanamente no mundo. Bom, obviamente, por que foi eleita Guantánamo para colocar esses prisioneiros? Chegaram a ser 650. Exatamente com essa mentalidade de que não se aplica o direito norte-americano por não se tratar de um lugar de soberania norte-americana, foi esse o argumento, mas também
os Estados Unidos não aplicaram as convenções de Genebra relativas aos prisioneiros de guerra, a esses prisioneiros, por entender que eles eram combatentes ilegais e não estavam cobertos, portanto, pela proteção das convenções de Genebra. Estavam, então, desprovidos da proteção do direito interno e da proteção do direito internacional. Alguém muito bem qualificou Guantánamo como uma espécie de colônia penal na Lua, um lugar em que só se aplica aquilo que o captor considera aplicável. Como já era de se esperar, foram ajuizados vários processos por advogados, associações de direitos civis, procurando exatamente que houvesse um questionamento dessas detenções. Aí nós vemos, foi até interessante um exercício para a gente perceber como muitas vezes o tempo do direito é um tempo diferente do tempo da política. Durante os 2, 3 primeiros anos, não se discutiu se a detenção era legal ou ilegal. Se discutiu se era possível ou não ingressar com ação judicial no judiciário americano. Vários tribunais federais decidiram de formas diferentes, até que a questão chegou à Suprema Corte. 2 anos depois, lá no maio e junho de 2004. Aí, nós vamos, por favor, queria passar o próximo. Aqui é uma decisão recorrida do Tribunal Federal que negou a jurisdição. Falando rapidamente, o nível da ameaça que um detento coloca aos interesses americanos, a quantidade de inteligência que um detento pode providenciar, as condições sobre as quais ele pode querer ou não cooperar, as visitas disruptivas de membros da família e que também os advogados podem causar. Esses tipos de julgamento foram tradicionalmente deixados para a exclusiva discrição do executivo e devem ficar assim. Ou seja, nada disso pode ser objeto de contestação judicial. Tudo isso, todas essas condições são colocadas para o Poder Executivo americano. Aí, a Suprema Corte decide julgar vários processos, sendo esse um deles, só que o julgamento é frustrante. Assim, o acórdão da Suprema Corte é até interessante porque reforma essa decisão, entende que pode haver jurisdição, mas ler a decisão é um exercício chato. Quase não tem matéria constitucional, tem muita matéria criminal, muitos precedentes, mas nos argumentos orais uma coisa interessante veio à tona. Estou transcrevendo aqui os debates orais. O juiz Stevens, na época, o decano da corte, pergunta: se essa guerra terminasse e vocês continuassem a prender esse pessoal em Guantánamo, aí nós poderíamos julgar? Pergunta ele para o attorney, para o Solicitor General, que é tipo o AGU deles. Diz o Solicitor General: nós continuamos a acreditar que também não teríamos jurisdição, mesmo que tivesse terminado a guerra. Nós consideramos que todo lugar em que nós colocamos detentos, detentos aprisionados numa situação de combate, nós temos que ter controle completo relacionado às circunstâncias. Você sabe, os argumentos orais são bem diferentes. Não é que nem aqui no Brasil, que você sustenta 10 minutos, o tribunal decide. São alocados 60 minutos para debates orais entre os 9 juízes, ou o número de juízes que estiver, e os advogados. Aí um outro juiz, Salter, faz uma pergunta. O Afeganistão não é um lugar em que o direito americano foi aplicado costumeiramente em outros aspectos da vida. Aí ele diz: nós até protegemos o iguana cubano. Trazendo o pessoal do Afeganistão ou de qualquer lugar para Guantánamo, o que nós estamos fazendo é a mesma coisa que nós estamos trazendo eles para o Distrito de Colômbia, ou seja, para Washington. Eu grifei a coisa do... Não. Eu grifei a questão do iguana porque ele chama a atenção. O que nos quer dizer essa menção ao iguana? Nos quer dizer que a lei de proteção das espécies ameaçadas, como é o iguana cubano, está protegida pelo direito americano. Vamos ver isso no contexto brasileiro agora, um contexto célebre, que a gente sempre deve lembrar, que é o contexto do caso Harry Berger. Harry Berger foi o copartícipe com Prestes da intentona comunista. Ele representava, no ano de 1935, tudo aquilo que poderia ser considerado como inimigo da pátria. Ele era estrangeiro, judeu e comunista. Ele veio, enviado pelo Comintern, para ajudar a preparar a Revolução. Foi preso junto com Prestes. Prestes nunca foi torturado porque era capitão do exército. Mas, ao contrário de Prestes, Berger foi severamente torturado por muitos anos. Depois foi libertado em 1946, morreu, voltou para a Alemanha e morreu louco. Foram torturas cruéis que duraram muito tempo. Várias tentativas de soltá-lo foram todas infrutíferas, mas temos esse personagem da história que merece ser sempre revisitado, que é Sobral Pinto. Esse advogado católico, conservador, mas que defendeu esses comunistas com as suas maiores energias.
E aqui é o texto do habeas corpus de Prestes, de Sobral Pinto em favor de Berger perante o Tribunal de Segurança Nacional. Vamos ler juntos. Ele narrando, descrevendo a situação de Harry Berger. A roupa que ele traz, calça e paletó sobre a pele, já não muda há meses. Não existe mais uma só superfície disponível onde se possam fixar novas sujeitas. A vista desse vestuário provoca náuseas incoercíveis. Tal é, senhor juiz, a prisão que destinaram para Harry Berger. Tal é, eminente magistrado, o tratamento que lhe vem sendo dispensado. Semelhante desumanidade, a nossa palavra-chave, precisa de cessar e de cessar imediatamente. Tanto mais obrigatoriamente inadiável se torna a intervenção urgentíssima de Vossa Excelência, senhor juiz, quando somos um povo que não tolera a crueldade, nem mesmo para com os irracionais, como demonstra o decreto número tal de 34, cujo artigo 1º dispõe: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Baseado nessa legislação, um dos juízes de Curitiba condenou João Mansur Caran a apenas 17 dias de prisão e a multa de tantos por ter morto a pancadas um cavalo de sua propriedade. Ora, num país que se rege por uma tal legislação, que os magistrados timbram em aplicar para, deste modo, resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos até dos seus donos, não é possível que Harry Berger permaneça, como até agora, meses e meses a fio, com a anuência do Tribunal de Segurança Nacional, dentro de um socavão de escada privado de ar, luz e espaço, envolto em andrajos que, pela sua imundície, os próprios mendigos recusariam a vestir. São palavras belíssimas, não foram bem-sucedidas, mas que entram para a história dessa luta pela liberdade, numa situação de extremo arbítrio. Bom, concluindo, já perto de concluir, nós temos que fazer alguma coisa com esses casos. O que esses dois casos, um do final da década de 30, outro de 2004, o que eles dizem para nós? A minha hipótese é que a inserção de um componente narrativo inesperado atiçou e radicalizou o quê? O estranhamento na leitura da narrativa. Uma narrativa que era até então ordinária do processo judicial. Aí, quando o juiz salta e pergunta do iguana, quando Sobral Pinto fala do cavalo que é protegido pela legislação, nós temos uma inserção de uma distinção que não entra normalmente nos processos, que é a distinção entre homem e animal. Isso chama a atenção para uma situação radical descrita de verdadeira desumanização do homem da parte no processo. Esse procedimento de estranhamento é também um procedimento literário. Tem um conto de Tolstói, que é o Kostoma, também envolve um cavalo, uma analogia com esse outro caso, que é um conto fascinante. Vou ler uma passagem em que estou aqui lendo Tolstói, acho que permite, isso não entra no meu tempo, porque eu estou dando para o Tolstói esse tempo. Então, aqui é uma passagem do conto em que Tolstói descreve o que é o direito de propriedade. Vamos ler. O cavalo é o narrador. Muitos dos homens que me definiam como seu cavalo não cavalgavam. Era outra gente que me cavalgava. Tampouco me davam o feno. Isso também eram outros que faziam. Não me fizeram bem os que me chamavam de meu cavalo, mas sim os cocheiros, veterinários ou outras pessoas estranhas. Quando mais tarde ampliei o horizonte das minhas observações, eu me convenci de que o termo meu não se refere a nós cavalos, mas, em geral, vem unicamente de um instinto baixo, animalesco, dos homens, instinto que eles chamam de sentimento de propriedade ou direito de propriedade. O homem diz minha casa, mesmo se ele nunca mora nela, mesmo se só cuida da sua construção e da sua manutenção. O comerciante diz minha loja, por exemplo, minha loja de tecidos, mas não confecciona suas roupas nem com as melhores fazendas que ele ali vende. Agora estou convencido de que a diferença substancial entre nós e os homens está aí. Já por esse simples fato, e mesmo não pensando nas outras vantagens que temos em relação a eles, temos o direito de afirmar que na hierarquia dos seres vivos estamos um degrau acima dos homens. A atividade dos homens, pelo menos de todos aqueles com quem eu travei contato, é determinada pelas palavras e não pelos fatos. É uma passagem fascinante, uma passagem que descortina convenções que nós tendemos a naturalizar. Qual é a ideia aqui? É o uso de um procedimento, de um recurso narrativo, que gera esse estranhamento do olhar de um cavalo que conta algo,
E isso desnuda as convenções sociais. Eu estou utilizando aqui uma análise feita com muita propriedade por Carlo Ginzburg, num dos primeiros ensaios do seu livro sobre a distância, e ele diz: de um ponto de vista subjetivo, a inocência dos animais revela a realidade oculta das relações sociais. É o uso do estranhamento como expediente deslegitimador em todos os níveis, político, social, religioso. O estranhamento é um antídoto eficaz contra um risco a que todos nós estamos expostos, o risco de banalizar a realidade. Essa proposição do estranhamento, termina a citação do Ginzburg, agora eu concluindo, como um procedimento de leitura dos textos jurídicos, parece interessante. O próprio Ginzburg, em outros textos, procura aprofundar essa hipótese do estranhamento, falando da relação entre história e literatura. Esses dois processos que nós muito rapidamente evocamos aqui, mostram uma possível abertura para essas operações a partir da relação entre direito e literatura. Se Ginzburg, como historiador teórico da história, está preocupado com as questões cognitivas entre direito e história, entre história e literatura, nós estamos preocupados com a relação entre direito e literatura. E essa potencialidade, agora a minha citação final, inclusive tenta dar uma ideia de um ciclo a esse dia, que começou com as ficções do Calvo, é essa ideia que nós podemos e devemos construir ficções no direito, trabalhar essas ficções, desvelar essas ficções, é que torna o uso da linguagem no direito algo tão interessante. E eu cito um autor, também de nossa predileção, que é o George Steiner, quando ele fala dessa propriedade da criação das gramáticas. Diz o Steiner: essa capacidade milagrosa das gramáticas, que geram realidades alternativas, frases hipotéticas e, sobretudo, os tempos do futuro, é essa capacidade que permitiu à nossa espécie esperar e projetar-se para além da extinção do indivíduo. Persistimos, e persistimos criativamente, graças à nossa capacidade imperativa de dizer não à realidade, de fabricar ficções de alteridade, de produzir uma diversidade sonhada, almejada e aguardada, onde a nossa consciência possa encontrar morada. Muito obrigado.